Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um grande prazer estarmos aqui reunidos novamente, trocando ideias filosóficas com todas aquelas pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a filosofia e a desafiadora arte de saber escolher. Não vamos esgotar o tema nesse podcast, evidentemente, muito menos vamos trazer aqui verdades no sentido absoluto do termo, mas vamos conversar, vamos refletir e através dos ensinamentos que a filosofia nos traz ao longo de toda a existência humana, vamos procurar aquilo que for mais útil, prático e vivencial para as nossas vidas. José Roberto, tudo aquilo que a gente faz na vida é fruto de uma escolha. E isso é importante de ressaltar porque esse podcast vai trazer à tona, e claro, não vamos esgotar aqui, como eu já disse no início, uma série de reflexões que talvez não tenhamos tido ainda, o que é muito importante porque faz com que a gente veja as coisas de um outro ponto de vista, talvez um pouco mais amplo, porque através da filosofia, sim, nós podemos ver as coisas de um ponto de vista mais amplo, que abarca mais possibilidades. Escolher não é uma tarefa fácil. Tanto as coisas do dia a dia, as pequenas decisões, quanto as decisões mais importantes da nossa vida. Tudo é fruto de uma escolha e há que ter consciência para isso e naturalmente que existem fatores também que nos impedem de escolher bem. Então gostaria que você falasse quais são esses fatores para começarmos e também falasse sobre o que é escolher segundo um ponto de vista mais filosófico e mais profundo. Sim, Danilo, partimos da ideia dos antigos filósofos, né, de que a vida não é simplesmente viver e aprender as coisas. Para algumas coisas, sim, funciona dessa maneira, mas a maneira mais inteligente, se a gente tomar como exemplo uma profissão, seja medicina, seja arquitetura, ou às vezes até coisas mais simples, né, como saber cozinhar. Nós percebemos que para tudo isso existem cursos, existem preparação, existem cursos que demoram meses ou mesmo anos. Uma pessoa que quer ser engenheira, por exemplo, tem que passar no mínimo 5 anos com um compromisso consigo própria de sempre ficar aprofundando os conhecimentos nessa área. Para essas antigas culturas filosóficas e para os antigos filósofos, nós sempre vamos ter essa visão de que a vida é a mesma coisa. A vida exige um aprofundamento constante. Por quê? Porque nós precisamos, na vida nós temos os nossos sentimentos, né, e precisamos saber aprofundar os nossos sentimentos, distinguir os nossos bons sentimentos daqueles prejudiciais a nós mesmos, daqueles que nos ajudam a nos conectarmos com as pessoas e daqueles que nos afastam. Então, esses antigos filósofos, eles partem desse pressuposto de que há que se aprender a viver. E hoje, a nossa cultura, ela tem muitos elementos que, digamos assim, não trazem propriamente uma instrução, um conhecimento para o ser humano. A gente poderia passar aqui várias horas, né, digamos, conversando sobre esses elementos. Eu trouxe só alguns exemplos para nós não cansarmos demais o nosso ouvinte. Por exemplo, né, desde da nossa década de 30, de 40, a humanidade, né, nós desenvolvemos muito a questão das máquinas, criamos muitas máquinas pesadas que, por um lado, auxiliaram o homem moderno a diminuir o rigor do trabalho pesado. Nós também acabamos aproveitando, acabamos criando, desenvolvendo também vários sistemas eletrônicos, como os computadores. Estamos chegando na iminência de desenvolver cada vez mais a inteligência artificial. E em muitos setores, né, essas máquinas, esses sistemas de informática têm, digamos assim, tornado algumas tarefas muito mais simples, só que, por outro lado, as máquinas pesadas por um lado, os sistemas de informática, a inteligência mecânica, automática, têm tirado do ser humano essa capacidade de pensar por si próprio. Eu lembro que na minha época de estudante, as professoras faziam questão de que os alunos não usassem máquinas calculadoras para realizar nas aulas de matemática, né, para que os alunos pudessem exercitar a sua capacidade de fazer raciocínio simples.
Isso é um pequeno exemplo que hoje a gente vê que com a facilidade de acesso aos computadores, aos sistemas de informação, acabou tirando essa capacidade do ser humano de utilizar as suas próprias ferramentas de pensamento, de intuição e de imaginação. Então, esse é um dos elementos que dificultam o ser humano hoje, né, a fazer boas escolhas, a fazer escolhas às vezes. Outra coisa que nós percebemos, né, é que as pessoas, tanto quando se trata de discussões sobre as situações sociais, por exemplo, nós percebemos. Existe uma visão muito clara de quais são os problemas humanos e os problemas sociais hoje. Desde aqueles problemas mais visíveis, né, como a miséria que ataca algumas comunidades dentro das nossas cidades, até outros, como por exemplo, né, a corrupção política. O grande dilema disso é que a gente percebe que as pessoas veem quais são os problemas nessas áreas, mas ao mesmo tempo não conseguem perceber como solucionar esses problemas. E essa sensação de impotência, né, Danilo, ela é muito danosa. Por quê? Porque, de certa maneira, as pessoas não veem que podem escolher fazer as coisas de uma maneira diferente e tomar decisões e escolher por ações que as simbolizem que elas estão tomando, digamos assim, não estão simplesmente levar pelas situações. Então, esses são alguns problemas, né? As máquinas, os sistemas de informática, os sistemas de computação, a facilidade à informação. São tantas as informações hoje, né, que é um outro problema, são tantas as informações que as pessoas têm à sua disposição também, que fica até difícil tomar decisões, né, diante de tantos pontos de vistas, às vezes diametralmente um distante do outro. Então essas são algumas questões que hoje dificultam as pessoas a escolher e a tomar decisões difíceis, digamos assim. Esse panorama que você relata, José Roberto, em relação à tecnologia, ao avanço tecnológico, é muito importante de termos consciência disso, porque só como um exemplo cinematográfico, não é? O Charlie Chaplin relatou isso muito bem em 1936 através do filme Tempos Modernos, inclusive de maneira muito engraçada quando ele coloca o personagem que trabalha em uma fábrica e todos os dias faz as mesmas coisas de maneira robótica, de maneira mecânica, e isso é muito importante de se considerar porque de lá para cá esse avanço aumentou de maneira vertiginosa. Então nós temos que ter consciência do que está acontecendo para entender como lidar com esse processo, com esse panorama. E como nós sabemos da lei do karma, a lei de ação e reação, inclusive Newton descobre isso através de uma lei física, mas é uma lei muito antiga que os hindus nos ensinam. E claro, não vamos falar disso agora porque não há tempo hábil para falar nesse podcast sobre essa lei, mas o fato é que tudo aquilo que estamos gerando para o universo, em algum momento pode voltar para nós próprios. E esse avanço tecnológico, de maneira desenfreada e de maneira muitas vezes desumana, já tem trazido problemas. Enfim, eu gostaria que você falasse filosoficamente como compreender esse processo, como saber lidar com isso e o que nós podemos fazer diante esse quadro que tem se apresentado. Esse panorama, né, Danilo, nós podemos dizer que ele começa causando um desconcerto nas pessoas. E hoje nós percebemos, né, que essa visão do desconcerto, ou seja, é alguma coisa assim muito frustrante quando, diante das situações, os indivíduos eles vão se sentindo como, digamos assim, espectadores da vida. Né? Esse desconcerto, esse panorama atual, quer dizer, todas essas complexidades que vão cada vez tirando mais a capacidade de ação e de reação das pessoas dentro de um conjunto de normas, né? Porque não é simplesmente atuar com violência pensando em mudar a situação, porque isso a gente percebe que no decorrer da história a saída violenta ela muitas vezes só muda os rótulos das coisas sem afetar o seu conteúdo. Então nós percebemos que, por exemplo, as ações violentas, né, elas não funcionam. Pelo contrário, ao invés de humanizar aquele que percebe o erro das coisas e tenta a partir daí solucioná-las utilizando a violência, seja a guerra, ou seja a revolta, a rebelião, ou seja a indisposição com as pessoas, a gente percebe que no nível coletivo ou no nível individual isso não funciona. E isso deixa as pessoas sem opção de escolha, digamos assim.
porque não sabem como atuar de uma maneira pacífica, eficiente e eficaz. E, por outro lado, também as saídas violentas, com o passar das décadas, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, vão se mostrando ineficientes. Nós podemos dizer, Danilo, que para começar a modificar esse panorama, há que se considerar, fazendo eco, né, de filósofos como Sócrates, como Platão, como Confúcio, que a mudança ela não pode ser uma expectativa com relação ao meio que nos cerca. Ou seja, não é só simplesmente tentar se esforçar para mudar a sociedade. Primeiro, há que, digamos assim, assumir uma responsabilidade para com uma mudança consigo próprio, uma mudança interior, uma mudança de mentalidade, ou seja, de maneira como nós vemos as coisas exteriores. Nós percebemos que esses grandes filósofos, né, eles dedicaram muito da sua vida, ou para não dizer toda a sua vida, a uma formação dos seres humanos. Ou seja, nós estamos falando de uma pedagogia, de uma educação, onde o principal objetivo dessa educação era fazer o indivíduo tomar contato com os seus defeitos interiores, mas também as suas virtudes, as suas qualidades potenciais. Preferencialmente, né, as suas potencialidades que mais os humanizassem, para que cada um pudesse tomar conta, né, pudesse assumir a sua guerra interior, como a gente vai ver, por exemplo, no Bhagavad Gita, né, onde Krishna, em diálogo com o Arjuna, o faz ver que ele tem que travar essa guerra consigo próprio. Aí sim, a ação exterior, ela não só não é violenta, como ainda por cima ela é adaptativa e inteligente. Quando a situação se torna difícil, o sujeito ele não busca fugir das coisas, mas pelo contrário, né, ele vai buscando na dificuldade o espírito de aventura, ou seja, é buscar cada vez se tornar mais inteligente, mais qualificado tecnicamente, mais qualificado humanamente para ir resolvendo as situações. Seja um conflito individual, seja um conflito grupal, seja um conflito coletivo, próprio de toda a sociedade em que ele vive. E a questão que eu vou fazer na sequência vai justamente de encontro ao que você acabou de falar, ou seja, quais são os motores das nossas decisões, das nossas escolhas. Porque quando a gente para refletir sobre aquilo que eu tenho dentro enquanto valores, enquanto virtudes, quais são os motivos que eu tenho para escolher certas coisas, quais são as minhas inclinações também. Inclusive Srihan, o grande filósofo hindu, tem uma obra belíssima onde ele fala do interesse humano. E fica claro que quanto mais puro e nobre é esse interesse, essa intenção, como ensina Kant também, melhor serão as nossas escolhas. E isso é algo muito importante de ter em conta, porque tudo aquilo que a gente decide fazer tem desdobramentos. Vai ter uma consequência. Exatamente. Por isso que nós devemos pensar muito bem antes de fazermos as coisas, antes de escolher, de decidir. Por isso eu gostaria que você falasse quais são os fatores fundamentais, quais são os motores, filosoficamente falando, que são os mais corretos para a nossa ação. Como norteá-la, como ter uma direção correta através disso que a filosofia ensina e quais são os elementos principais que você destaca nesse processo de tomada de decisão. Sim, sim, Danilo. Nós podemos dizer, né, que normalmente as motivações comuns de nós como pessoas, né, como indivíduos, e é muito interessante, né, que você falou assim, olha, não dá para esgotar porque são muitos fatores. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, né, conforme até a sua própria fala, são muitos os efeitos, mas as causas são poucas. Nós podemos dizer que grande parte das nossas escolhas elas acabam não sendo bem-sucedidas porque estão baseadas no medo ou no prazer. Então esses são dois fatores centrais que, se qualquer escolha que nós tomemos, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de agir, parte do evitar as coisas dolorosas ou as coisas que nos dão medo, ou parte para motivar as nossas ações com base simplesmente naquilo que nos é agradável, vão ser escolhas que vão gerar comportamentos que, digamos assim, não vão fluir naturalmente. Que, como você mesmo estava colocando, né, vão criar consequências negativas, tanto no meu relacionamento para com o meu próximo, como também na elaboração da minha autoestima. E é interessante que
O medo, ele nasce de uma mentalidade imatura. Voltamos ao início, né? O motivo porque em Nova Acrópole nós buscamos estudar e aprofundar o pensamento e os ensinamentos dos grandes filósofos da humanidade. Porque justamente, né, o contato com esses conhecimentos, ele vai nos amadurecendo desde uma postura interior. Vai nos preparando, né, para que diante das situações que nos causem medo, nós saibamos atuar de uma maneira conveniente. O medo também é algo interno, né, Danilo? Ele sempre foi reconhecido como uma espécie de mecanismo natural, mas que se o ser humano não tem consciência de que ele existe, não o treina suficiente para reconhecê-lo, ele pode se transformar numa espécie de impureza interior. E tudo aquilo que sai da nossa mente, tudo aquilo que sai do nosso coração, vai passar por esse filtro, né, e vai acabar refletindo nas coisas de uma maneira negativa. A outra coisa, né, o outro fator que seria o prazer, é que muitas vezes nós buscamos alegrias que são passageiras e efêmeras, ou em coisas que, como diziam os estoicos, né, não dependem de nós. Então eu tomo decisões porque eu tomo uma decisão de que eu quero conviver com uma tal pessoa afetivamente, vamos dizer assim, né? Ou mesmo eu quero ser amigo de uma tal pessoa porque eu quero satisfazer determinados interesses meus. Né? Então vai ser sempre um vínculo de amizade ou um relacionamento muito inconstante. Você é meu amigo enquanto você satisfizer esses meus interesses, as minhas expectativas. Caso contrário, não mais. Né? Ou seja, isso é um elo muito fraco para uma amizade ou para um relacionamento qualquer com uma outra pessoa. Consequentemente, né, sempre que eu me relacionar com uma pessoa que se dirija de tal maneira a mim, eu vou ficar desconfiado. O que essa pessoa quer de mim? Percebe isso? Então, muitas vezes nós tomamos decisões também com base simplesmente no é agradável ou é desagradável. Eu escolho isso para mim porque é agradável. É agradável hoje, amanhã pode ser doloroso. Eu abro mão de tal coisa porque isso é desagradável, é doloroso. Só que amanhã pode se transformar numa grande fonte de experiências, né? Numa fonte de crescimento. Então é isso, né, Danilo? As maiorias das opções que nós temos vão se tornando vazias e exigem uma constante renovação. Que é o que nós vemos hoje com o fenômeno, por exemplo, das redes sociais, né? Onde as pessoas têm milhões de amigos, mas muitas vezes se confessam como solitárias, né? Porque o que importa é isso, o que importa é ter muitos amigos, muitos amigos, muitos amigos. Estar constantemente renovando esse grau de amizades. Só que não tem substância, né? Não tem realidade, não tem uma vivência. E é interessante, né, que medo e prazer, a gente vai ver isso quando nós estudamos principalmente a filosofia oriental, o budismo clássico, né? O medo e o prazer estão intimamente ligados. Normalmente um está se transformando no outro. Aquilo que é prazeroso hoje, amanhã pode se tornar doloroso. Aquilo que é aparentemente doloroso e desagradável hoje, amanhã pode se transformar numa lição. Então há que aceitar aos dois, há que se escolher um modo de vida que contenha os dois, mas num equilíbrio, e sabendo que aquilo que se baseia em um ou outro é muito mutável e variável. E essa ideia do extremismo é algo muito complexo porque é como se a gente tivesse que escolher entre o 8 ou o 80. E o justo meio, como ensina Aristóteles, ou até mesmo o próprio Buda nos ensina também esse caminho do meio, que é algo que nós vamos ver em várias culturas. Então todo excesso ele é um problema, é uma carência. E quando a gente encontra o justo meio é como se fosse o ponto exato da decisão. E isso é muito importante também de ter em conta. Agora, a questão seguinte vai justamente de encontro ao tema, ou seja, nós falamos das escolhas, de saber escolher, e para isso há que ter critério, há que ter um bom senso daquilo que estamos fazendo e por que estamos escolhendo. O Sócrates ensina que só há um mal, que é a ignorância, e só há um bem, que é a sabedoria. E como você disse agora há pouco, as causas dos problemas são poucas, ou seja, o medo, a ignorância, o desejo, como ensina Buda também. Então as causas são poucas e o que advém delas, os problemas, são inúmeros. Mas as causas são exatamente as mesmas de um modo geral. Então gostaria que você falasse quais são os critérios para que a gente saiba fazer uma boa escolha, do ponto de vista filosófico, claro, e quais são os argumentos que você pode trazer nesse sentido para a gente refletir e, claro, tomar um pouco mais de consciência em tudo aquilo que a gente vai realizar, em tudo aquilo que a gente vai decidir.
Sim, e essa questão das boas escolhas, né, Danilo, ela é, digamos assim, bem intimamente relacionada com a nossa questão humana. Não é só uma questão de experiência. Quando a gente vai se aprofundando um pouco no caminho da filosofia clássica, seja nas tradições do Ocidente, né, em filósofos como Platão, em filósofos como Cícero, como Sêneca, ou nas tradições do Oriente, como Confúcio, Lao Tse e outros grandes filósofos da história humana, nós vamos percebendo o seguinte, que eles vão sempre relacionando a questão humana como uma ciência e uma arte. Ou seja, num determinado momento você precisa ter um contato com a teoria a respeito de o que é o ser humano, né? O que o compõe, o que é temporal nele, o que é atemporal, para que quando você tenha a experiência de fazer escolhas, você esteja as fazendo o mais relacionada com aqueles elementos que dão estabilidade, com aqueles elementos que dão segurança, coisa que nós não podemos falar, né, quando a gente toma decisões baseadas no prazer ou na dor, porque os dois são muito variáveis, são muito relativos e são muito mutáveis. Um está diretamente relacionado com o outro e constantemente um está se transformando no outro. Então isso a gente não pode falar que é algo estável. Algo estável é só quando atende aquilo que os antigos filósofos consideravam, né, como a parte espiritual, o ser essencial do ser humano. A gente já citou aqui inúmeras vezes, né, Danilo, até cansativamente, obras como O Pequeno Príncipe, né, ou mesmo Star Wars, né, ou mesmo A Extraordinária Garota Chamada Estrela, né, onde nós vamos perceber que esses personagens, num determinado momento, né, eles vão tomar decisões difíceis. O Pequeno Príncipe, ele sai do planeta dele por quê? Porque ele quer crescer, ele quer sair daquele momento de inocência inicial, ele quer ter experiências, algumas muito difíceis e dolorosas, para crescer como indivíduo humano. Aí, num determinado momento, né, ele começa a tomar decisões conscientes, né, como se relacionar com a raposa, transmitir os seus conhecimentos para o aviador, aceitar a morte simbólica para retornar ao seu mundo. A mesma coisa, né, na saga Star Wars. A gente vê o Luke Skywalker, né, ele aspirando a vida de Jedi, mas ao mesmo tempo a temendo. Mas aí ele tem o Obi-Wan Kenobi de um lado, o Mestre Yoda do outro, né, que lhe transmitem conhecimentos, que lhe transmitem ensinamento, que vão fazendo com que a sua segurança interior vá escalando cada vez mais. E isso é muito importante. Esse conhecimento, né, essa teoria que vai nos dando essa segurança interior de que as nossas escolhas podem nos conduzir por um caminho difícil, mas que com isso nós vamos crescendo e nos desenvolvendo como seres humanos. Essa é a parte de aprendizado, essa é a parte de ciência. A outra é a parte de arte mesmo, né? É de nós irmos nos responsabilizando pela construção da nossa vida. E irmos buscando fazer isso nos relacionando com as pessoas de uma maneira profunda e nos relacionando também com os problemas e as circunstâncias do homem atual e do mundo atual. Considerando a princípio que com conhecimento e com segurança a gente pode ir resolvendo essas situações e vai caminhando em direção a isso. Esses são ensinamentos, né? Inclusive esses são ensinamentos que a gente vai colhendo também dos exemplos da nossa atual diretora emérita internacional, né? A professora Délia Steinberg Guzman, no qual eu me baseei para compartilhar com você e com as pessoas que nos ouvem essa arte de saber escolher, né? Porque é uma arte necessária que nós desenvolvemos, porque conforme nós vamos desenvolvendo, vamos nos tornando cada vez mais humanos. Existe algo no ser humano, né, Danilo, que só cresce conforme ele vai fazendo escolhas. E escolhas, né, baseadas justamente nesse compromisso de querer saber um pouco mais, de querer se emocionar um pouco mais, de querer ter um pouco mais de conhecimentos, de querer ter um pouco mais de vida moral, de querer ser um pouco mais justo, um pouco mais humano. Eu refleti aqui enquanto você falava, e com várias pessoas que eu converso de um modo geral, e outras pessoas que me relatam essas experiências também, falam que tem essa ideia, na verdade, que a filosofia é algo teórico, não é? É algo que a gente vai contemplar de uma maneira distante e não vai conseguir vivenciar.
o que é um grande equívoco, não é? Quanto mais a gente se aproxima do que é uma filosofia de vida prática, inclusive as pessoas até dizem no jargão popular, né? Essa é a minha filosofia de vida, ou seja, isso fica implícito que a vida que essa pessoa leva tem uma filosofia, tem uma fundamentação. Só que a gente imagina, de um modo geral, que a filosofia é como a televisão para cachorro, né? Ou seja, algo que você vai ver de longe e não vai conseguir consumir nunca. Ou como se a gente estivesse observando a vida através de um vidro, o qual a gente visse inúmeras maravilhas, mas não consegue tocá-las, não consegue vivê-las, não consegue se aproximar delas. Enfim, José Roberto, para encerrar, trazendo essa reflexão, eu gostaria que você fizesse um encerramento falando, além do que você já mencionou, sobre quais são as principais ferramentas, quais são os principais aportes, o que a filosofia nos traz de maneira útil e prática para que possamos escolher e, portanto, viver melhor também como seres humanos, de maneira mais plena, de maneira mais realizada. É isso aí, a realização é sempre uma questão de escolha, né, Danilo? Eu me lembro sempre, eu acho que já devo ter mencionado aqui em outros podcasts, uma história da tradição grega, né, em que as divindades olímpicas, as divindades se reuniram no Olimpo para decidir onde esconder a realização do ser humano, né? E o deus dos mares recomendou esconder no fundo dos mares, e Zeus rejeitou isso porque um dia os seres humanos iam desenvolver máquinas capazes de chegar ao fundo dos oceanos. E efetivamente é o que nós vemos hoje. Outro recomendou esconder no seu reino, né, no fundo da terra. A mesma coisa, Zeus objetou dizendo que um dia o ser humano iria criar um meio de chegar até o fundo da terra. E outro também recomendou escolher nos astros, mas a mesma coisa. Um dia o ser humano iria desenvolver conhecimento, tecnologia para explorar as estrelas e encontrar a sua realização. Aí a deusa da sabedoria, né, recomendou esconder talvez no único lugar onde o ser humano jamais pensasse em escolher e buscar, que é justamente no seu próprio coração. E assim efetivamente, né? A filosofia ela nos aporta com isso, ela nos aporta com voltarmos a ter contato com Atena, a deusa da sabedoria, porque ela é que deu essa sugestão de guardar a sabedoria, de guardar a realização e de guardar o caminho para a verdadeira felicidade no interior do ser humano. Então a filosofia nos aporta com isso, né, com esse contato, esse estudo, essa aproximação aos ensinamentos dos grandes filósofos da humanidade, que não só ensinaram isso, como principalmente deram um modelo com as suas próprias vidas, a sua vida inteira dedicada a isso. Né? Platão, mais de 70 anos de vivência filosófica. Né? Ou seja, para ele não era uma coisa circunstancial, era uma coisa essencial. A mesma coisa com relação a Confúcio, né? Mais de 40 anos formando discípulos para que pudessem exercer o bom governo com humanidade. E quando o rei não o ouvia mais, ele simplesmente começou a circular por toda a China sem nunca perder esse objetivo, né? Porque ele entendia que não se devia a um único rei ou a um único reino, mas ao gênero humano de uma maneira geral. E nós estamos aqui, né, tendo um contato muito fácil com esses ensinamentos. O que nos falta não é o contato com eles, né? É uma perspectiva de vivência. É como você bem colocou, né? É aprender a colocar essas coisas em prática, é escolher essa via um pouquinho mais arriscada, mas incrivelmente mais saborosa, porque aí crescemos e aí nos desenvolvemos. A filosofia também nos apresenta metas mais estáveis, né, Danilo? Como essa busca de sabedoria, como essa busca de realização interior. Às vezes nós escolhemos uma via profissional, uma via de estudos e pode chegar perfeitamente num determinado momento em que nós escolhemos outra coisa. Não quero mais seguir essa profissão, quero seguir outra. Eu não quero mais me relacionar com essa pessoa, quero me relacionar com outra. A gente percebe que são escolhas, né, que, vamos dizer assim, não vão trazer grandes impactos na nossa vida. Um impacto existencial, digamos assim. Agora, quando conscientemente ou inconscientemente o ser humano fala assim, olha, eu não quero mais seguir pela via da justiça, da verdade, da dignidade, pronto, ele deixa de crescer como ser humano. E essa é uma má escolha. Por quê? Porque impacta existencialmente na relação humana consigo próprio. Então, ter metas estáveis, saber quem nós somos, né, como isso é conceituado pelos filósofos, o que é o ser humano,
e qual é o caminho que, conforme nós seguimos mais e mais, vai fortalecendo essa relação conosco mesmos. Isso é uma meta estável que vale a pena ser apresentada. A relação do ser humano também isso vai fortalecendo a relação do ser humano com outros seres humanos, vai restabelecendo essa conexão do ser humano com o cosmos, com o universo, com a natureza. Isso é muito importante, porque o ser humano ele começa a se ver como, digamos assim, a sua importância no cosmos de uma maneira geral. Então, esses são alguns dos aportes da filosofia. Eu diria assim, são alguns fundamentos, pelo menos são alguns dos fundamentos que nas escolas da Nova Acrópole nós buscamos trabalhar, né? Estabelecer metas estáveis relacionadas diretamente ao crescimento como ser humano, de tal maneira que conforme ele for vendo isso, ele vai se conectando melhor com o seu próximo e vai se conectando melhor com a natureza. Sem dúvida. José Roberto, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, Danilo, e que nós possamos estar reunidos aqui novamente numa outra oportunidade de conversa e de diálogo. Com certeza. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você também pode seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Strauss e chama-se Sinfonia Doméstica, Opus 53, Parte 3, Adagio Langsam.